Olá, meus amigos. Hoje o tema proposto é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse tema é um tema de um livro que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro que narra a visão espiritual de como o Brasil foi formado, como aconteceu a formação do Brasil, né? E que ele vai narrar de como foi, e a gente vai compreender muitas coisas, né? De como aconteceram, né, no passado, e também vai nos fazer entender algumas coisas, o que acontece agora, no nosso presente. Então é claro que, como se trata de um livro, não vai dar aqui para eu narrar tudo e explicar tudo. Mas eu acho importante, quem se interessar em ler o livro vai ser muito proveitoso. Mas eu vou pegar aqui algumas partes que eu julgo interessantes e importantes de se falar aqui. Então vai ser bem resumido, tá? Então, assim, primeiro, o que eu acho importante da gente saber é que houveram duas reuniões, grandes reuniões, antes da Terra ser criada. Houveram duas reuniões com espíritos crísticos, do mesmo grau de evolução de Jesus, né? Então, a primeira reunião foi para decidir como criar o planeta Terra. Como que ia ser isso, né? Então, eles se reuniram para planejar a criação do planeta Terra. E a segunda reunião foi para decidir a vinda de Jesus para cá, para lhe trazer a boa nova, né? Então, houveram essas duas reuniões. Essas reuniões também vão tá muito bem descritas lá no livro Caminho da Luz, que foi escrita pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. Então lá também a gente vai achar informações a respeito desses temas também. Bom, voltando ao livro Brasil, Pátria do Evangelho, lá no capítulo 2, Jesus fala para Eleu, é um espírito que ele ficou responsável pela política, economia do país. Ele fala assim para Eleu: eu tô lendo, tá? Afasta essas preocupações e receios inúteis do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, antes de tudo ao meu coração. As injunções políticas terão nelas atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em meu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre sua volumosa extensão, pairará constantemente o símbolo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz com infinita misericórdia. Antes dessa terra estar ligada ao homem, é o meu coração que ela estará ligada para sempre. Olha que bonito, né? Então, nesse trecho, Jesus deixa claro, assim, que haja o que houver, ele sempre estará no comando. E que os interesses do mundo são totalmente diferentes dos interesses dele, né? Por quê? Porque o Cristo jamais vai doutrinar escravizando, né? Roubando, que é o que a gente vê aqui não só a história do Brasil, mas a história do mundo, né? Onde as pessoas doutrinam e colonizam o outro país na base da escravidão, né? Da luta,
de morte. Então, Cristo jamais vai fazer isso, né? E quando ele veio aqui para o Brasil, ele não veio para chumbar os nossos pés aqui no mundo material. Ao contrário, né? Ele veio aqui ensinar a gente a desapegar aos interesses materiais. Então, ele veio nos ensinar algo maior que os interesses puramente materiais, né? Ele veio ensinar a gente a reconhecer e colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso já está, inclusive, no evangelho dele, né? Então, Jesus convidou, depois disso, ele convidou o anjo Ismael para zelar pelo nosso Brasil, pelo nosso país. E Jesus, então, disse para ele, para Ismael: trabalha nessa terra, Ismael, com todo o seu coração. Inicia a evangelização nessa pátria. E lembra-te que sempre estarei com você. E nesse momento Jesus entrega uma bandeira para Ismael, uma bandeira branca, com as escritas Deus, Cristo e caridade. E Jesus ainda completa, ele fala para Ismael assim: eu quero, Ismael, todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos, todos os religiosos que se desvirtuaram, todas as pessoas que erraram, que falharam. Eu quero todos esses espíritos aqui no Brasil. Bom, imagina Ismael, né? Ismael foi se encolhendo na cadeira assim. Misericórdia. Mestre do céu, é isso que eu tô ouvindo? O senhor tem certeza? Eu vou ter que evangelizar essa galera? Misericórdia. Só falta o senhor falar que eu vou ter que chamar a Gaviões da Fiel. Era o que tá faltando, mestre. Misericórdia de mim. E Jesus fala, sim, é esse pessoal que você vai ter que evangelizar. É sério. Então, Ismael, que é um anjo, que é o anjo que cuida do nosso país até hoje, aceitou de todo o coração dele essa responsabilidade, com todo amor. Então ele levantou essa bandeira branca e com esse gesto ele disse sim para o nosso mestre. Ele falou sim, eu aceito. E quando ele colocou essa bandeira acima da sua cabeça, um monte de espírito, uma porção de espíritos infelizes, então encarna no Brasil. E eu sou uma delas, que vim no meio dessa galera aí. Então, gente, brincadeiras à parte, né? O que Jesus quis dizer com isso? Que ele não veio para os sãos, que ele veio para os doentes. Que o Brasil é hospital, que o Brasil não é uma galeria de arte. Que nesta nação aqui, sim, estão reunidos os espíritos mais necessitados, sim. Os espíritos que mais erraram. E imaginem, gente, um país que escravizou. A gente escravizou nossos irmãos africanos por longo período, sem dó, sem piedade. Vocês imaginam o karma que nós temos? É um karma coletivo que agora a gente tem que pagar. Porque é preciso prestar contas do que a gente fez, essa barbárie que a gente cometeu lá no passado. Quer dizer, e que se a gente procurar bem, a gente ainda tem indícios aí, tem gente que ainda escraviza pessoas nos dias de hoje.
se a gente procurar bem. E se a gente procurar mais um pouquinho, a gente ainda acha em nosso convívio, nessas famílias aí de classe média alta, tem ainda um pensamento voltado para a escravidão, sabe? Que, por exemplo, assim, meu filho estuda, enquanto ele puder, eu não vou colocar ele para trabalhar. Como se o trabalho fosse uma coisa desmerecida, fosse algo ruim, que serve apenas para assim, para as pessoas inferiores. Quantos de nós, até a gente faz isso, a gente vê alguém trabalhando de sábado ou de domingo, ou fazendo uma hora extra, a gente chega cantando lê, 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 não é? De escravidão, sabe? Então isso também é alguma coisa desvalorizando o trabalho. A gente devia dar graças a Deus. O trabalho é digno. Então, tudo isso é um karma coletivo. E tudo que a gente faz, a lei do retorno, ela é para todo mundo, sabe? É uma lei divina, ninguém escapa. É uma lei, veja, é uma lei pedagógica, educativa, pra gente aprender, não é castigo. Então, o que a gente precisa saber é que, importante a gente destacar isso, que há muitos espíritos que só se regeneraram aqui no Brasil, tá? Por ser um país hospital, que acolhe pessoas assim. Emmanuel, por exemplo, tem vários exemplos, tá? Mas eu vou pegar por Emmanuel, que a gente conhece, né? Ele, por exemplo, ele foi padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel lá atrás errou muito. E ele reencarnou aqui no Brasil como padre Manuel da Nóbrega. E ele cumpriu sua missão, tá? E por falar em missão, quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o que vem na nossa cabeça, assim, logo de cara? Que o Brasil tem uma missão, e que missão é uma coisa bonita, né? Que é um glamour, uma dádiva, que a gente é melhor que os outros, né? Mas missão, gente, missão não é isso, tá? Missão é um conjunto de luta, de abnegação, de restrições. Missão não é essa coisa bonita que a gente pensa, né? Que é como se fosse um laço de fita. A gente tem uma missão que é para poder reparar o que a gente fez, tá? E a missão, às vezes é uma missão individual e às vezes é uma missão coletiva. Então, o Brasil tem esse escopo. Então, o que eu penso hoje? Como várias vezes Ismael se reuniu com Jesus, em várias vezes da história do Brasil, ele já se reuniu com Jesus pedindo o seu conselho. Eu imagino que Ismael hoje deve estar reunido com Jesus, triste. Mas não é por causa de mensalão, por causa das rachadinhas, sabe? Nem apuração de urna. Nada disso. Eu acredito que ele deve estar perguntando para o nosso mestre assim: o que aconteceu, mestre, com as famílias brasileiras? Com os lares? Com os exemplos que os brasileiros estão dando para os seus próprios filhos? Com essa preocupação dos homens em idolatrar outros homens imperfeitos e esquecendo do seu evangelho, mestre. Sabe, gente, Jesus, ele não espera que nenhum de nós mude o Brasil.
Até porque isso não é possível. Não é obra de um indivíduo, de uma pessoa, mudar um Brasil inteiro, um país inteiro. O que Jesus espera de nós é que nós mudemos a nossa própria vida. Que isso sim está nas nossas mãos. Que nós honremos o evangelho que nós temos nas nossas mãos. Sabe? Que essa luz do evangelho invada o coração da gente. Que nós possamos lembrar desse amor que Jesus tem por nós. Tudo o que ele fez até aqui. Por essa promessa que ele fez, que o coração dele está aqui antes de mais nada. Vamos lembrar disso. Ele não desiste de nenhum de nós. Nós somos muito importantes para ele. E sabe, se tem alguém devedor aqui nessa história toda, esse alguém somos nós. Sabe, Deus nunca está em falta com a gente. Ele nos deu Jesus. Jesus é o governador da terra. Ismael é o nosso zelador aqui do Brasil. Nós somos envolvidos em amor puro. Então, vamos dar valor a isso. Nós somos muito abençoados. Vamos pensar nisso. Vamos refletir. Essa é a nossa proposta para essa semana, para o mês que vem, que chega o Natal, que é aniversário de Jesus. Vamos pensar qual é o presente que ele quer ganhar. Ele já tem tudo. O que seria legal? O que ele gostaria de ganhar da gente? Vamos pensar nisso? Tá? Essa é a reflexão que fica para todos nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.